Sim, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o presidente da República sancionou o projeto de lei 2058, que prevê o retorno das gestantes às atividades presenciais. Nesse vídeo eu vou comentar sobre as hipóteses em que as gestantes voltam, as gestantes que permanecem afastadas, quando elas voltam, então fica comigo que a gente vai falar sobre isso agora. O presidente da República, após a aprovação do projeto de lei na Câmara, o projeto de lei iniciou na Câmara, foi para o Senado, foi aprovado no Senado com modificações, em razão dessas modificações voltou para a Câmara votar essas modificações feitas pelo Senado, que a Câmara rejeitou, e aprovou o texto original que a própria Câmara elaborou, e aprovado esse projeto de lei, foi para o presidente sancionar. Eu comentei em vídeos anteriores que ele tinha até o dia 9 de março para sancionar, e ele escolheu o Dia Internacional da Mulher para sancionar o projeto de lei que determina o retorno das gestantes às atividades presenciais. De todas as gestantes? Não, apenas das gestantes imunizadas e daquelas que optarem por não se vacinar. Mas eu fiz um resuminho para vocês assistirem quais são as gestantes e quando elas devem retornar às atividades presenciais. Olha só, a primeira hipótese de retorno das gestantes a essas atividades presenciais é quando ocorrer o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-22. Ou seja, enquanto tiver esse estado de emergência, a primeira hipótese, as gestantes ficam afastadas. Quando terminar, volta todo mundo. Mas, e o principal aqui, é essa segunda hipótese aqui, após a sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização. O que isso quer dizer? E percebam, não é acontecer o encerramento da pandemia e a vacinação, é um ou outro. Qualquer um que acontecer primeiro, determina o retorno das gestantes às atividades presenciais. Então, a gestante que estiver completado o ciclo de imunização, o que quer dizer isso? Se ela tomou as vacinas que são de 2 doses, após a segunda dose, 15 dias após a segunda dose, já é considerado imunização completa. Se é de dose única, 15 dias após a dose única já é considerada imunização completa. Aqui a gente não fala em dose de reforço. A imunização completa é com a segunda dose ou a dose única. 15 dias após, atualmente, o entendimento do Ministério da Saúde é que o ciclo de imunização ocorre de forma completa com 15 dias após a segunda dose ou a dose de reforço. Não é computado o tempo de dose de reforço. Então, as gestantes que já tomaram a segunda dose há 15 dias terão que retornar às atividades presenciais, tá? Outra possibilidade também do retorno das gestantes, mediante o exercício da legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante termo de responsabilidade de que trata o parágrafo 6º deste artigo. Então, essa hipótese aqui é aquela em que a gestante não quer se vacinar. Tem a vacina disponível e ela não toma porque ela não quer. O que ela vai fazer? Vai assinar um termo de responsabilidade dizendo que ela não quer tomar porque ela não quer e vai voltar ao trabalho presencial mesmo sem tomar a vacina. Então, quem volta? Volta a gestante que já completou o ciclo de imunização completo, ou seja, aquela que tomou 15 dias após a segunda dose ou 15 dias após a dose única, e aquela que não quer se vacinar, ela vai assinar um termo de compromisso, um termo de responsabilidade, se responsabilizando por qualquer dano que possa acontecer à sua saúde ou até mesmo de um colega de trabalho. Ela vai trabalhar sem tomar nenhuma dose da vacina, desde que assine esse termo de responsabilidade. E a quarta e última hipótese é com a interrupção da gestação, um aborto espontâneo observado disposto no artigo 395 da CLT, que é o que? Ela permanece 15 dias afastadas, depois desses 15 dias que ela tiver um aborto espontâneo, ela retorna ao trabalho.
Agora, temos também outras hipóteses, que é quando a gestante pode permanecer afastada, né? Porque eu falei com vocês, são 4 hipóteses em que ela retorna ao trabalho. Com o fim da pandemia, né, do estado de emergência, com a imunização completa, com a assinatura do termo de responsabilidade ou depois de 15 dias que ocorrer um aborto espontâneo. Qualquer um desses motivos justifica o retorno das gestantes às atividades presenciais. Mas temos 2 hipóteses em que ela vai permanecer afastada. A primeira delas é se o empregador optar por manter a gestante em teletrabalho. O empregador pode, né, pensar no bem-estar da gestante, da criança, e falar assim, bom, o teletrabalho está sendo eficaz, está resolvendo o meu problema, então eu vou manter a gestante em teletrabalho, mas aí é opção do empregador. Ele mantém se ele quiser. Se ele não quiser manter a empregada em home office, ele pode determinar o retorno da gestante. E a segunda hipótese é se ela estiver aguardando imunização completa e for incompatível com o trabalho à distância. Nesse caso, o que vai acontecer? Aqui é diferente da gestante que não quer se vacinar. Tem a gestante que não quer se vacinar e ela vai assinar um termo de compromisso e vai voltar às atividades presenciais sem vacina. Mas tem gestantes que não completaram o ciclo de vacinação, seja porque não foi disponibilizado, seja porque ela pegou Covid e não pôde tomar a vacina na época certa, ainda não completou o ciclo de vacinação ou por qualquer outro motivo. Ela ainda não chegou na vez dela tomar, ainda não pode tomar alguma dose da vacina. Nesse caso, e somente nesse caso, ela vai ser afastada, a gravidez vai ser considerada gravidez de risco e ela vai receber o adiantamento do salário maternidade. Mas atenção, não é ela vai ficar afastada até o bebê nascer e depois entra licença maternidade, não. O que vai acontecer? Ela vai ficar afastada, recebendo o salário maternidade, enquanto ela não tiver a imunização completa. Depois que ela for completamente imunizada, cessa o benefício e ela deve retornar às atividades presenciais, exceto, é claro, se o empregador optar por mantê-la em teletrabalho. Com a sanção do presidente, é isso que vai acontecer. As gestantes vão ter que retornar às atividades presenciais, aquelas que foram imunizadas ou as que se recusarem a se vacinarem. O fim da pandemia, se Deus quiser, daqui a pouco chegue e aí todo mundo volta, imunizado ou não, com tempo de responsabilidade ou não. Se houver aborto espontâneo, né, até porque não há mais gestação, então não tem por que manter o afastamento. Ou, caso o empregador queira manter a empregada em teletrabalho, ele vai manter a empregada em teletrabalho. Se ela ainda não pôde se imunizar, mas não porque ela não quer tomar vacina, e sim porque não houve disponibilidade da vacina, ou porque ela não pôde tomar no momento próprio, enfim, qualquer que seja o caso, ela vai receber salário maternidade até que ela tenha essa imunização completa, quando ela vai retornar às atividades presenciais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu sei que são várias, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai ter live, vai ter outros vídeos explicando o que a gestante pode fazer para tentar permanecer afastada, quem é que tem algum direito, quem trabalha em local insalubre. A gente vai ter vídeos tratando sobre todos esses assuntos. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu sei que a dúvida maior é quando é de fato que a gestante tem que voltar. Ora, a lei ela passa a valer na data da sua publicação. E ela geralmente é publicada no mesmo dia ou no dia seguinte em que o presidente sanciona. Não tem o prazo, né? Ela tem 48 horas para ser promulgada e vai ser publicada no Diário Oficial, mas não tem um prazo, mas geralmente é muito rápido, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então as gestantes já deverão retornar às atividades presenciais. Repetindo, dúvidas, deixa aqui nos comentários, até porque a sua dúvida é muito relevante para eu gravar novos vídeos, né, para eu responder as suas perguntas. Então, dúvidas, quanto mais vocês tiverem, deixa aqui nos comentários para inspirar nos vídeos. Se inscrevam no canal, porque a gente ainda vai ter live, vai ter diversos vídeos ainda tratando desse assunto. Então, para você não perder, se inscreva e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!